Olá, eu sou a Ana Marques, orientadora parental e mentora de mulheres, e tô aqui hoje para falar sobre segundo setênio. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre o primeiro setênio da criança e as fases e a evolução que acontece aí, e agora a gente vai falar sobre o segundo setênio. Essa ideia dos setênios, ela já é uma teoria milenar, já vem lá da China antiga, mas quem compilou isso e atualizou isso para diferentes desenvolvimentos que acontecem na nossa vida ao longo dessas diferentes fases foi o Rudolf Steiner, que fez isso dentro dessa filosofia, dessa ciência espiritual que chama antroposofia. E é sobre isso que a gente está falando, tá? Lá no primeiro vídeo eu falo bem mais sobre isso, então se você quiser, se você perdeu, vai para esse outro episódio aí que você vai ter todas essas primeiras informações. E vamos agora então falar afinal sobre o segundo setênio. No segundo setênio, dos 7 aos 14 anos, ele começa mais ou menos quando a criança tá perdendo os seus dentes de leite, chegando os dentes de permanentes, né? Esse é um marco importante, aonde o corpinho da criança está pronto, né, para se prover. Quando os dentinhos de leite começam a cair, os dentinhos de leite foram feitos ainda dentro do corpo da mãe, né, ainda durante a gestação. Então, quando eles começam a cair, os dentes permanentes estão prontos para nascer, eles marcam esse grande desenvolvimento físico, esse final da primeira chegada dessa individualidade à Terra e nessa fisicalidade do nosso corpo, né? E aí começa uma fase muito interessante, em que a criança começa a sair desse núcleo familiar e ela começa a se abrir para as relações com outras pessoas. E o mundo dela vira então a escola. Na escola é bem a hora que a criança vai começar a aprender a ler, a escrever, né? Na antroposofia isso acontece, nas escolas Waldorf isso acontece a partir desse marco da queda dos dentes, dos 7 anos, quando a criança está pronta. Em escolas públicas, dependendo do país em que você tá, pode acontecer um pouco mais cedo, né? E aqui é importante falar assim, por essa teoria, por esse saber da antroposofia, é muito prejudicial a gente começar a alfabetizar as crianças antes dos 7 anos ou antes desse marco de prontidão física que a criança demonstra, né? Por quê? Porque enquanto a criança está chegando nesse corpo físico e está assumindo, né, o corpo físico está se desenvolvendo, toda a energia anímica, ou seja, essa energia sutil, essa energia formativa que nos torna quem nós somos, ela está voltada para o desenvolvimento do corpo, da fisicalidade, para que a criança assuma esse corpo como seu. Quando a gente começa com essa parte de alfabetização, esse pensar muito intenso, numa fase que ainda deveria estar sendo dedicada, né, uma energia que deveria ainda estar sendo dedicada ao desenvolvimento físico, o que acontece é um utilizar exagerado dessa energia, uma sobrecarga no sistema, que vai ter consequências lá no final, né? Então vai ter normalmente consequências em relação à perda de memória, em relação à perda da vitalidade, lá no setênio 63, lá dos 63 anos, né? Então aqui, dentro dessa teoria da antroposofia, a gente começaria a alfabetizar as crianças, apresentar conceitos e símbolos como letras e números, agora, no segundo setênio. É agora no segundo setênio que a criança pega o lápis, né? Até então, nas escolas Waldorf, a criança tá brincando com giz para aprender a enxergar as texturas antes de enxergar as linhas limitadoras dos objetos e das coisas. E aí, no segundo setênio, então, que é quando ela começa a enxergar o traçado de limite. E é onde ela começa a aprender um pouco mais sobre troca. Porque aí, no segundo setênio, o sistema físico que está regente é o sistema respiratório. E o que é a respiração, se não uma grande troca nossa com o mundo, né? Eu inspiro, o meu corpo processa esse ar e eu devolvo esse ar processado. E essa imagem é simbólica do segundo setênio. Então, no segundo setênio existe uma troca, não é mais igual no primeiro setênio que a criança só recebe, recebe, recebe. No segundo setênio ela passa a conseguir devolver de alguma forma, né? Então, essa criança recebe, ela processa e ela devolve. E
é um momento em que a criança está de fato começando a pensar e começando a entender o seu lugar no mundo. É onde a gente começa com os opostos, menino versus menina, começa a entender quem somos através da diferença que vemos no outro. Então tem muito comparação, por isso, por exemplo, que aqui às vezes acontece, né, que a gente fala as crianças são maldosas, mas é uma forma dela enxergar a si mesma, enxergando o que tem de diferente no outro. Claro que existe a importância da gente ensinar para a criança sobre diferentes, ensinar para a criança a respeitar o que não é igual, né? Enfim, tem todo esse discurso essencial que a gente tem que ter, tá? Mas o que eu tô dizendo é de uma característica dessa fase, que é essa contraposição, porque através do que eu não sou, eu aprendo o que eu sou, sabe? É isso que tá acontecendo aqui. A criança tá aprendendo quem ela é nesse mundo. Quem ela é nesse novo círculo social. Ela saiu daquele núcleo familiar. Ela tá agora num círculo maior. Quem é ela? Quem é ela diferente desse outro? O que o outro tem de diferente dela? E essa comparação começa a ajudar a criança, então, a se entender com quem ela é, né? E tem muito, assim, né? Às vezes até de grupo de amigas. Tem muito essa questão do menino e menina, né? A criança entende que existe um menino, existe uma menina, né? São diferentes, né? Tem constituições diferentes, muitas vezes gostos diferentes. E aqui tem duas coisas bem importantes que acontecem. Aos 9 anos, a criança tem uma crise que chama crise do Rubicão. Vamos pensar, né, que durante toda a nossa biografia, a gente vai ter várias crises. Isso que a gente está falando aqui, né, desse estudo de biografia, é o que a gente chama de biografia arquetípica. Então, existe um fio condutor que passa por todos nós. Mas cada biografia vai estar permeada pela sua individualidade, pelas coisas que aconteceram só com você. E é isso que vai dando o tom, é como se fosse o tempero, né? Então a gente, por exemplo, a gente vai chegar daqui, a gente vai viajar, por exemplo, aqui de Curitiba até São Paulo, a gente vai viajar, né? Então essa é a narrativa maior, essa é a biografia arquetípica, o que acontece, né? Então, você vai de carro, tu vai pegar o carro, vai entrar na estrada, vai passar pelo pedágio X, vai passar pela ponte Y e vai chegar em São Paulo. Mas cada um de nós vai fazer a viagem de um jeito. Eu, por exemplo, posso querer parar nos primeiros 20 quilômetros para tomar um café, o outro vai parar para fazer xixi daqui a 2 horas, o outro, puxa, furou o pneu no meio da estrada, teve que trocar, acabou a gasolina do carro, teve que ter o carro guinchado. Cada pessoa vai ter as suas particularidades da sua biografia. Mas, no geral, essa narrativa, essa biografia arquetípica apresenta certas crises em pontos específicos. Pode ser que para você, na tua biografia, ela não vai funcionar de ciclo de 7 anos, pode ser que ela vai funcionar de ciclo de 9 anos, ou de 5 anos, né? Isso pode acontecer. Mas, no geral, todos nós vamos passar mais ou menos pela mesma narrativa e mais ou menos pelas mesmas crises. E a primeira grande crise acontece aos 9 anos, no segundo setênio. O que acontece nessa crise? É uma crise que é chamada de Rubicão. E vamos pensar e lembrar que a crise aqui não quer dizer uma coisa ruim. A crise é um estalo, é um convite, é uma oportunidade para uma virada de chave importante no entendimento, no nível de consciência da pessoa. Aos 9 anos, então, a gente tem essa crise do Rubicão. O que é isso? Rubicão é um rio que quando você estava voltando da batalha, você não podia atravessar por esse rio. Você tinha que dar a volta. Porque todo mundo que atravessasse esse rio era como se considerado que estivesse atacando, né? Então você poderia ser atacado pelo teu próprio reino. Mas o que acontece? Diz que quando Júlio César estava voltando de uma batalha, de uma grande batalha, eles tiveram que passar por esse rio. E é um rio caudaloso, é um rio grande, então é um rio perigoso de se atravessar. E foi quando ele falou a famosa frase lá, né? A sorte está lançada. Não lembro como que é em latim, mas ele tem um dizer lá que é super famoso, a sorte está lançada. A sorte está lançada por quê? Porque ele decidiu atravessar o rio, que não podia ser atravessado na volta da batalha, e ele falou, vamos ver o que vai acontecer quando chegar do outro lado. E essa fase, essa crise dos 9 anos, se chama Rubicão justamente por causa disso. A criança enxerga que ela está crescendo. Ela olha para frente e ela vê que ela está indo em direção ao ser adulto.
ela olha pra trás e ela vê que ela não pode mais voltar. Ela não é mais criança igual ela era antes. E ela não pode mais voltar. E a sorte está lançada nesse sentido. Ela precisa ir pra frente. Mesmo que o ir pra frente signifique, né, entre aspas, ou represente esse risco de morte. E muitas vezes é essa a sensação que a criança tem. Nessa fase, muitas crianças têm muitos medos, medo de morrer, medo dos pais morrerem, medo de ficarem sozinhos. São medos muito profundos que falam sobre a existência dessa individualidade que está crescendo, que percebe que não tem como voltar atrás, só tem o caminho é só para frente. E ela se sente muitas vezes insegura. Então é um momento em que nós, pais, vemos essa criança muitas vezes de uma forma, mas já tá grande, mas vai ter medo disso, tá tendo pesadelo, mas que coisa, voltou, né? Assim, regrediu. O que aconteceu com essa criança? Aconteceu que ela está percebendo lá nas sutilezas do seu inconsciente, subconsciente, que ela não vai mais ter volta para trás. A partir de agora é para frente que ela tá enxergando que ela vai crescer, vai virar adulta. E as crianças olham para nós adultos, e eu não sei, né? Depende, lógico, do modelo de adulto que ela tem em casa. Mas muitas vezes nós adultos não mostramos um lado muito legal de ser adulto, né? A gente fala do peso, de ter que trabalhar, de estar cansado, mas tem que fazer, tem que pagar boleto. Então depende muito do que é essa vida que a gente está apresentando para os nossos filhos. Que tipo de vida eles iam querer, né? Querer seguir adiante? Que tipo de vida que assusta e faz eles falarem, nossa, não é isso que eu quero pra minha vida. Se virar adulto é isso, não é isso que eu quero. Então aqui eu acho que é um momento da gente entender. Bom, primeiro, sabendo disso, que a criança vai passar por essa fase, quando a sua criança estiver passando por essa fase, o que você vai fazer? Você vai entender, você vai lembrar, vai conseguir acolher essa crise, dar segurança para essa criança que tá crescendo. Lembrar ela que tudo bem, o dia que ela precisar de colo, você tá ali. O colo não vai fugir, não importa quão grande ela seja, o teu colo sempre vai estar lá para ela. Teu amor sempre vai estar lá para ela. Segurança que você traz, né, como mãe, pai, como cuidador, sempre vai estar lá para ela. Então a primeira coisa importante é isso. E a segunda coisa é a gente se questionar. Que tipo de adultez, né, ou que tipo de vida adulta eu tô apresentando para essa criança? É uma vida pautada na realização de sonhos, em viver a vida que eu quero, que eu acredito? Ou é uma vida dentro de uma gaiola de ouro? Ou às vezes nem de ouro, né? Dentro de uma gaiola, dentro de uma prisão. É uma vida que eu não gosto. Como tá você nisso, pai e mãe? Então são perguntas que a gente precisa se fazer nesse momento, né? E essa crise a gente passa junto com a criança. E aí, depois dessa crise, né, que é uma grande crise, é a primeira grande crise que a gente vive na nossa biografia, o que acontece? Depois que passa, mais ou menos pelos 11, 12 anos, que a criança está despertando ali para quê? Pro interesse no sexo oposto, ou, né, no mesmo sexo, mas pro interesse romântico no outro. Então aqui muitas vezes acontece aquele primeiro amor platônico, aquele despertar, né? Que normalmente é com uma pessoa que é platônica, que é inalcançável. E a criança vai viver isso, e isso vai ser um despertar para ela. E aí ela já está se preparando para entrar, então, no terceiro setênio, que aí é um setênio de mais maturidade, né? Que é um setênio do finalizar aí. E se a gente for dividir também esses 3 setênios, né? Do 0 ao 7, seria o agir, né? Esse fisicalidade. Dos 7 aos 14, esse desenvolvimento dessa troca respiratória, né? E aí depois dos 14 aos 21, que é o pensar, né? Como eu penso o mundo? O que vocês acharam? Vocês sabiam de alguma coisa aqui, desse tema? Estão passando por aí pela crise dos 9 anos? Já passaram? Me contem, eu vou adorar saber. Se vocês quiserem, podem me escrever lá no direct, no @AnaFlaMarques no Instagram, que eu adoro trocar. Pode colocar um comentário aqui. Conta pra mim também qual é a tua maior dificuldade nesse setênio.
com a tua criança, ou qual foi a maior dificuldade que você, como criança, viveu? Você lembra de alguma coisa? Quando a gente está falando sobre biografia, né? Aqui eu falo muito com esse foco de cuidar dos nossos filhos, né? Dessa educação respeitosa. Mas a gente passa pelo processo de se enxergar também, de pensar como foi pra mim isso, né? Como foi minha vida? Como foi essa minha fase dos 9 anos? Eu tive essa crise? Eu tive esse medo? Eu lembro disso? Eu fui acolhida? Não fui acolhida? Como foi? Conta pra mim que eu vou adorar saber. E fiquem ligados, né? Se inscreve no canal que vai ter mais, vai ter o terceiro CT e a gente vai continuando essa conversa.